Olá, boa noite. Meu nome é Brian, você está no Filmes com Brian. E essa noite nós vamos falar sobre o filme Inception, A Origem, dando continuidade aqui ao nosso especial Christopher Nolan, que já está quase no finalzinho. Agora só falta A Origem, que vamos falar hoje, Dunkirk, a trilogia Nolan, a trilogia Batman do Nolan, e Following, seu primeiro filme. Bruno já está aqui com a gente no chat, então eu vou convidar ele aqui para entrar para bater. E aí, meu querido, beleza? Hey, man! Tranquilo? Tudo bem? Tudo beleza. E aí, vamos pra mais uma? Semana passada tava mó. Não, eu só ia comentar que semana passada o clima, que o tempo tava fechado, tava chuvoso e tal, e aí a gente teve aquele problema de conexão, né? E hoje tá um mó calor aqui. Hoje tá um calor bizarro aqui também. A internet. Pô, aí no Rio, imagina, né? Não, tá bizarro, tá demais. E Horrível. a internet hoje já parece estar bem mais estável, né? Não, hoje tá top. Hoje tá rolando liso. Tá bonito hoje. Show de bola. Como é que foi a semana? Tudo certo? Todo mundo? Tudo certo. Bem ocupada. Essa semana eu ainda nem botei o vídeo da semana passada no YouTube, no canal do YouTube. Sim. Não parei para editar, mas vamos lá. Essa semana entram 2, então. Isso, tá ótimo. Maravilha. Já assistiu o filme? A Origem? Isso. Assisti ontem. Assisti ontem também. E aí, cara, como foi a sua experiência? Você falou que não via, acho que desde o cinema, né? Mas é engraçado, né? Porque da mesma forma que aconteceu com o The Prestige, que eu também não assistia desde o cinema, esse estava bem mais vivo na minha cabeça, sabe? Inception estava bem mais vivo, assim, não tive grandes surpresas, assim, não. E foi bacana rever o DiCaprio nessa parceria com o Nolan, né? Assim, eu tinha esquecido dessa dinâmica deles dois, assim. Eu gostei muito do filme, cara. Eu gosto muito desse filme. Nossa, é um filmaço. E a gente tá falando isso toda semana, né? Mas realmente todos foram filmaços. Isso, mas é engraçado. Realmente, eu sempre gostei de todos os filmes porque todos eles a gente tá revendo agora. A gente já tinha assistido. Mas eles cresceram, assim, conforme o meu conhecimento cinematográfico foi aumentando, conforme eu fui estudando, assim, eu gostei ainda mais dos filmes, sabe? Então tem filmes que eu gostava por um aspecto empírico, assim, gostava da ação, gostava dos plots e tal. Hoje eu gosto de todas as camadas, sabe? Como os filmes do Nolan são bem construídos em todas as suas camadas, assim. Isso é bacana demais, assim. Na revisão só enriqueceu, né, a experiência. Sim. Você comentou do DiCaprio, e uma coisa que eu tava percebendo ontem é que metade do elenco de Cavaleiro das Trevas Ressurge já tava aqui na Origem. Cillian Murphy, Marion Cotillard e Tom Hardy e o Michael Caine. E o Michael Caine, né? Verdade. 4 atores. E a gente fala pouco, né? Mas o Cillian Murphy é um puta ator, né, cara? Ele tá sempre pegando, né, esses papéis menores na carreira na filmografia do Nolan, né? Isso. Sempre um secundário ou um antagonista, como foi com Batman Begins. Mas ele é excelente, né? E as construções dele, as nuances são todas muito bem construídas, cara. Muito boas, assim, O espantalho pro sabe? As construções a gente fala pouco, mas ele é muito a trilogia do Nolan do Batman teve vilões tão icônicos, né? Principalmente o Heath Ledger, mas aí depois ainda teve o Bane também, que entrou muito pro imaginário das pessoas. Agora as pessoas sabem muito bem quem é o Bane. E acaba que não se fala muito do espantalho de Cillian Murphy, que é também excelente, né? Muito bom. Muito bom. Provavelmente a gente vai falar muito dele quando a gente falar de Batman Begins, né? Infelizmente, eu acho que o Cillian Murphy tá virando aquele that guy, sabe? Que as pessoas veem. Tem aquele cara daquele filme, sabe? Ele fez aquilo, ele fez... conheço de algum lugar. Eu adoro. A Paula ontem tava assim com o Tom Hardy. Eu vi esse cara... Esse cara não me é estranho.
Mas logo com a sua mulher, porque você adora tanto o Tom Hardy, tá sempre falando dele. Eu sou apaixonado. Assim. Meus crush ontem estavam tudo online. De cara, Tom Hardy. De novo, Tom Hardy bem pra cacete, né? Contraponto sempre dele, muito assim, bem. Ele tá incorporando um cara tão leve, né? Dentro daquela situação perigosa e difícil. Isso. E ele é meio que o alívio cômico ali, né? Ele, com a relação dele com o Joseph Gordon-Levitt. E ele é um alívio cômico irônico, sabe? Ele é um cafajeste, um jeito assim, muito foda. Eu adoro aquela cena que ele fala que o Joseph Gordon-Levitt imagina uma arma, né? Uma M16, alguma coisa assim, e aí ele fala, darling, se você vai dar sonho em grande, alguma coisa assim, ele uma arma gigantesca. E vem cá, dá uma pequena passada na sinopse pra gente deixar registrado, pra gente deitar e rolar em cima agora. Beleza. Eu espero que quem assista esse vídeo aqui no Instagram ou no YouTube já tenha assistido A Origem. É um filme que a gente está falando, toda semana a gente está falando com spoilers, né, falando abertamente. Isso. E eu realmente recomendo que, se você não viu ainda, por favor, assista antes de pegar spoilers sobre o filme. Isso. É uma experiência muito rica. Os filmes do Nolan em geral, mas Inception tem a história mais complexa e ambiciosa, talvez, do Nolan. Sim. Então vamos lá. Basicamente, em sua essência, Inception é um heist movie, né? É um filme de ação. Sim. Ele, a primeira metade dele, ele navega muito nesse estilo de heist, né? Planejar o roubo, montar a equipe, tem todos esses estereótipos que até a última temporada de Rick and Morty usou no episódio inteiro, deles fazendo isso, montando a equipe dos sonhos, para todo mundo ter sua função, né? Bem Ocean's 11. Isso. Mas o diferencial de Inception é que eles não são mero ladrões de dinheiro nem nada, eles são invasores e ladrões de ideias, vamos dizer assim, né? Fazem a mente das pessoas, ensinam ou a proteger de pessoas como eles mesmos, ou eles roubam segredos, né? Roubam segredos ou ideias das pessoas. E aí a história se passa num cenário em que eles tentam algo que eles nunca haviam tentado antes, que é fazer o oposto do que eles costumam fazer, que é plantar a ideia na cabeça de uma pessoa para ela tomar uma atitude, ela ter um pensamento original quando ela acordar e ela achar que veio dela, né? Veio essa ideia original dela, mas na verdade foi plantada por eles enquanto eles estavam dormindo. E essa loucura de invadir os sonhos e tudo mais, só é possível porque eles se apropriam de um projeto do exército americano que tinha esse projeto de construção de cenários de guerra baseados no sonho, e eles se apropriando disso, eles iniciam esse mercado muito louco, que é um mercado de roubo dentro do sonho, né? Você reparou que esse lance da máquina que eles usam para fazer esse sonho compartilhado é o mesmo recurso que o Nolan usa para justificar os equipamentos do Batman, que foi construído pelos militares, mas não foi efetivado. Isso. Então é uma tecnologia militar. Mesma coisa. Exato. O Nolan usa essa desculpinha barata foi inventado pelos militares, era muito caro para botar em produção e ficou inutilizado. Muito caro e perigoso, né? Conforme a gente vê no filme. Porque o personagem do Leonardo DiCaprio, nosso Cobb, ele é um cara que tá enrolado. A gente começa o filme sabendo que ele tem um problema que não pode voltar para os Estados Unidos.
E a partir daí ele consegue, ele aceita essa missão absurda, que é você fazer uma inserção de uma ideia na cabeça do personagem do Cillian Murphy, no caso. Agora, o que ficou pra mim primeiro que eu acho uma graça que quando eles estão dentro do sonho, eles têm um sinal que é para eles saírem, que uma terceira pessoa externa bota uma música. E no caso, o Nolan escolheu uma música da Edith Piaf, que a Marion Cotillard fez a Piaf no cinema, né? E ficou Ela fez? Ela fez a Piaf no Ela já cinema. tinha feito nessa época? Já tinha feito. Não sabia, não. Que interessante. Tem essa brincadeira aí, né? Quase. Isso é muito bacana. Interessante. Legal. Você sentiu uma semelhança nessa relação com a esposa que o personagem do DiCaprio tem? Me lembra aquela relação que o personagem dele tinha com a Michelle Williams no filme do Scorsese, Na Ilha do Medo, né? Uma relação de amor, mas uma relação que acabou tragicamente e que consome a vida dele a partir daí, né? Sim, eu até anotei isso para comentar contigo, a relação desse filme com o Shutter Island, né, com a Ilha do Medo, que são performances similares do DiCaprio, são personagens parecidos no que eles vivem, e o mais curioso é que os dois filmes foram lançados no mesmo ano, os dois filmes são de 2010. Isso, é verdade. Ele lançou os dois no mesmo ano, então é quase uma... Eu li a crítica do Pablo ontem, eu já tinha lido antes, mas eu quis reler ontem para ver o que ele tinha falado na época. Uhum. E ele fala até que os dois filmes servem bem como uma sessão dupla, né? Eu não tinha pensado nisso, uma sessão dupla? Imagina assistir Ilha do Medo e Origem back-to-back, assim, seria interessante. Essa busca realmente é uma busca pela realidade, né? O filme inteiro, você se questiona assistindo Inception o tempo inteiro se aquilo é real ou se é um sonho? Sim. Ou hoje ficou mais nítido para você os momentos que são realidade e sonho? Não, assim, ontem eu fiquei tentando observar para ver se eu encontrava uma... eu sempre fico tentando buscar pistas para ver se existe uma resposta definitiva, né? Uhum. Eu já falei isso outras vezes aqui e eu sempre vou falar quando eu falar do Nolan que um dos pontos mais interessantes dos filmes dele é toda essa ambiguidade que ele traz para as histórias, né? Para os desfechos e tal. E Inception é o mais famoso por isso, né? Por ter por ser dúbio. Sim. No filme eu consigo distinguir o que é realidade e o que é sonho, claro, mas eu fico sempre tentando ver pistas para ver se o filme indica se o que a gente entende por realidade no filme é ainda o Cobb sonhando ou não. Sim. E todo o desfecho com relação ao totem, né? Eu e a Paula, a gente teve várias discussões. Ela tá falando aqui que se ligava na troca das roupas. O figurino, como a gente sabe, é sempre uma ferramenta de narrativa sempre, né? Os figurinos nunca estão ali por acaso, não. E obviamente Inception tem sua participação, sim. Pode falar. Falando em design de produção, tem um detalhezinho muito, muito bacana e charmoso assim, no filme, que é a aliança do Cobb. Quando a gente está na realidade, no mundo real, ele está sem aliança na mão, né? E quando ele está nos sonhos, ele está sempre usando aliança. Então é um detalhezinho bacana aí para ficar encontrando nas cenas. Isso, é bacana. Eu realmente, dessa vez, assim, eu senti uma expositividade forte. Teria que ser, realmente. Tem que ter um discurso expositivo mais forte, realmente. Mas
eu achei que toma muito, sabe? Você viu mais um problema de diálogo expositivo dessa vez? Vi mais. Eu não vi nenhum problema não que seja mal inserido nem nada, não. Eu achei grande, sabe? Eu acho que toma um bom pedaço do filme, assim. Eu acho que o Nolan, como a gente já falou aqui de outros filmes dele, ele já foi mais elegante para inserir esses diálogos expositivos, entendeu? Como a troca de timeline mudando um aspecto da fotografia ou alguma coisa mais específica. Eu acho que nesse filme ele é menos rebuscado, né, nessa busca pela explicação, entendeu? Entendi. Esse argumento contra Inception sobre ele ser muito expositivo, eu acho que foi daí que Nolan ganhou essa fama, né, de ter diálogos muito expositivos. Com certeza veio de Inception. Mas é justo, né? Porque é um filme, né? É um filme. Mas assim, eu realmente não vejo um problema. Ontem a gente tava brincando nas semanas anteriores que a Ariadne tá lá só pra alimentar o público com a lógica do filme, né, com a exposição do filme. E ontem eu realmente não vi isso sendo um problema, nem isso sendo realmente verdade. Mas você sabe que é pela Ariadne que eu percebi isso? Porque eu tinha essa ideia incutida na minha cabeça por alguma coisa de que a Ariadne estava no filme só por isso. Ela não está no filme só por isso. O que torna aquela sequência expositiva com ela muito pesada, porque ela tem um papel muito maior que aquilo. Aquilo foi tão, na minha opinião, pesado que ela pegou essa pecha, esse personagem dela pegou essa pecha de ser só uma âncora expositiva, e não é. Ela é muito mais importante que isso. Ela faz ela funciona com quase com uma consciência do Cobb, sabe, em algum momento. Ela faz ele olhar para o problema mesmo e olhar para a missão quando ele não está mais olhando, sabe? Ela é um personagem maior que isso. Com certeza, e foi isso que pesou muito para mim ontem assistindo, porque ficou nesse imaginário cinéfilo aí de que a Ariadne tá ali, né, como uma mera muleta para jogar exposição pro público. E não tá. E ontem eu vi ela sendo um personagem muito mais rico que isso, sabe? Com muito mais utilidade na história. Ela realmente tem função ali ao longo do filme inteiro, não só naquela sequência. Então, o meu ponto é justamente, ela é isso mesmo, eu concordo contigo, eu cheguei aí. O meu ponto é que aquela sequência expositiva é tão pesada que ela absorveu essa manta, sabe? O personagem absorveu essa manta injustamente, porque o personagem é maior que isso mesmo. Sim. Entendeu? Eu entendi da onde veio essa ideia. Entendeu? Essa sequência, o Bruno tá falando aí da sequência em que basicamente a lógica dos sonhos é explicada, que o Cobb explica pra Ariadne enquanto eles estão sonhando, né? Então ele exemplifica as regras lá e ela começa a construir as coisas e tal, e tem aquelas cenas icônicas da rua levantando, mas... Linda a cena, inclusive, toda a sequência. Mas eu fico... Cara, embora seja uma sequência de exposição, eu não consigo ver... Assim, eu não consigo falar, essa cena é ruim, essa cena é errada, porque tudo ali é extremamente importante para a compreensão da história. Eu também acho. Porque você quer ver, quando não tem nada descartável ali. Não tem. Quando o personagem do Joseph Gordon-Levitt está explicando para ela, eu acho mais suave. Tudo bem que são menos informações. Mas eu acho, por exemplo, aquele lance que ele fala da escada, como é que ele fala? Do paradoxo? Paradoxo. Aquilo é lindo pra cacete. Que depois elegante porque a gente consegue ver, né, o exemplo. Isso, entendeu? Isso, aí depois volta lá na frente. Isso. Eu acho ali é expositivo também e é bem diluído, assim, enfim. Mas é um problema, mas eu não acho um problemão, sabe? Eu acho assim, pesa pra personagem. Eu achei nocivo pra Ariadne, na verdade.
Eu tô sentindo que eu tô me tornando um defensor desse argumento contra Inception, dele ser muito expositivo e tal, isso ser um problema, um defeito no filme. Porque, embora seja realmente, tenha toda aquela sequência de exposição, eu não acho que é tão maçante assim pro filme. E o mais importante eu não tenho como tirar ela do filme, assim, são todas as informações ali são cruciais para a compreensão do público, então... Não, eu também acho. O meu ponto é isso que é foda, é bom de ser crítico e não ser diretor de cinema por isso. A gente fala o que a gente acha, eu acho que o Nolan já encontrou durante a filmografia dele, que a gente vem falando aqui, soluções muito mais elegantes em outros filmes, em momentos que precisavam de tanto explicação quanto vídeo Memento, né? Uhum. E ele conseguiu usar uma forma mais suave e branda de implantar isso. Agora, como eu tiraria do filme, eu também não tiraria. Seria uma bronca dele, sabe? Também não tiraria. Olhando assim, não tem como tirar. Memento, ele é complexo na sua narrativa, né? Ele tem uma história bem simples. Sim. Então, eu acho que o Nolan ele tinha um espaço maior para poder mostrar como o filme dele ia seguir de forma narrativa mesmo. Então, só pela estrutura você já vai entendendo o que Memento quer te passar. Agora, Inception ele é pesado de histórias, né? Ele é pesado da coerência daquele universo, da Sim. lógica, cheio de regras e tal. Então, eu realmente não vejo saída, assim. Ele precisava ter aquela sequência em que ele explica aquelas regras de alguma forma. O grande, pra mim, pulo do gato do Nolan é que depois daquilo o filme não entra em contradição com aquilo que foi explicado, sabe? Isso é perfeito. Sim, ele segue a velha. Ele segue aquilo e ele não cai em contradição com aquilo que foi explicado naquela sequência inteira, sabe? Aí, a partir daí, ele roda redondo e roda lindo, assim. Tem sequências, assim, absurdas. E hoje em dia a gente tá acostumado com o filme, né? A gente tá acostumado com a história porque já tem 10 anos, mas... Cara, se você pensar, esse filme, a gente tá sempre falando como o Nolan, ele entrega blockbusters ambiciosos, né? Ele não espera pouco do público, né? Ele confia na atenção do público e tal. Sim. E aí, cara, você tem um filme que tem essa lógica de entrar nos sonhos das pessoas e roubar ou inserir ideias para elas pensarem como delas. E aí, além disso, ele cria a ideia de um sonho dentro de outro sonho, um nível mais profundo que se torna um limbo. Yes. E além disso, ele ainda cria a ideia de que quanto mais fundo você entra nos sonhos, maior é o tempo. Tem uma diferença de relatividade de tempo. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, assim, essa relatividade de tempo que lá na frente ele vai brincar com em Interstellar, que a gente já falou aqui, ele já tinha ensaiado ali. Isso. E, caralho, de forma mais diminuta, assim. É muito complexa a parada. Então, assim, a gente tá acostumado hoje, mas não é pouca coisa, sabe? O que ele conseguiu criar. Não é. Ele consegue deixar palatável a ideia de o plano real, né? O mundo real, 3 níveis de sonho, mais o limbo. Então, assim, tem 5 camadas de história acontecendo ali e não é confuso, assim, é só complexo, mas não é confuso. Isso não é pouca coisa, não, cara. Não, é coisa... É brilhante. A Paula tá falando que achou complicado acompanhar com a imagem. Eu vou ler aqui pra quem estiver vendo depois, não vai poder ver o comentário. Paulinha aqui tá falando: eu não acho nada expositivo. Para eu conseguir acompanhar a explicação dele com a imagem não foi fácil. Tem isso também. Pois é, então, eu acho que quando a gente fala de diálogo expositivo, eu penso em coisas que estão sendo alimentadas claramente pro público, porque aqueles personagens não precisavam ouvir. Então,
o que acontece muito, assim, por exemplo, você pega uma série dos anos 90, uma série um pouco mais pra trás, que tinha aquele episódio, aquela coisa semanal, mais os cortes de intervalo, de comercial. Pega Friends. Se você pegar uma cena de Friends, você vai ver que eles, quando volta, tipo, tem aquele corte que seria a entrada do comercial, e quando volta, ainda volta um pouco. Geralmente eles estão repetindo informações que você já sabe. É só pra, tipo, relembrar quem teve que assistir um comercial, teve que esperar uma semana. Então, isso para mim é um diálogo positivo. É um diálogo que não tem realmente importância na história, ele tá ali só para alimentar o público. Não, sim, concordo, mas tem maneiras e maneiras de você fazer isso. Tem maneiras elegantes pra cacete, tem maneiras que ficam... tudo bem. Tem, com certeza. Eu acho que o Inception ele não pode ser colocado em nenhum extremo, né, desse espectro. Opa, tá aí comigo? Tô aqui. Ah, tá, pronto. Deu uma cortadinha aqui. Tava falando que eu acho que Inception não pode ser colocado em nenhum desses extremos desse espectro, né? Ele não é... Não. Ele é terrível em fazer exposição, mas também não é o mais elegante de todos. Sim. E o Michael Caine, né, cara, de novo, com o Nolan, uma participaçãozinha menor, né? Mas você vê que o... Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, é só cortando um pouquinho. Pra falar Michael Caine, né? Ah, tá. Não, tô falando de como o Nolan virou quase um pé de coelho dele, né? Eu preciso do Michael Caine em algum pedaço do filme dele. Sim. E eu gosto demais, cara, dos secundários, dos atores secundários, né, que compõem os filmes do Nolan. Michael Caine é meu favorito, de longe. Eu adoro toda a cena que esse cara tá. Nossa. Sim. Ele é demais. Ele é perfeito. Ele é perfeito. E conforme o filme vai adentrando nas fases de ação, assim, a tão decantada deficiência do Nolan em criar mise-en-scène de ação, você enxergou isso? Eu acho brilhante as cenas de ação, assim. Pois é, pior que a gente faz... Pode falar. As cenas de ação são tão originais, eu acho, né? Que não dá pra gente ter um paralelo de comparação, sabe? Eles são muito originais, sabe? O Joseph Gordon-Levitt fora da gravidade. Opa, tá de volta aí, meu? Eu tava te ouvindo, Agora tá oscilando um pouquinho, mas vamos lá. Eu tava te ouvindo, eu fiquei te ouvindo. Não sei o que houve. Eu que perdi tua imagem mesmo. Tá. Aumentei. Caramba. Abri a janela aqui pra ver se eu consigo melhorar um pouquinho minha conexão com o modem que tá no cômodo ao lado. Mas aí, consequentemente, vai ficar mais barulhento. Não é isso? Oi? É porque aí você tá no quarto, né? Eu tô no quarto. Na sala, é isso? Isso. Ah, tá. O que eu tava falando eu vou... O pessoal reclama da construção de mise-en-scène do Nolan, né? E eu acho que... Eu acho ele tão ousado nesse filme. As coisas são tão originais. Fica difícil a gente cobrar isso dele, né? Pois é, cara. Essa jornada aí que a gente tá fazendo pelos filmes do Nolan tá desconstruindo muita coisa, assim, que eu tinha em mente mais por um imaginário mesmo do que a gente tá acostumado a ouvir sobre os filmes dele, né? Sim. E esse é um dos pontos, né, sobre o problema dele de mise-en-scène, assim, que existe em alguns momentos, em alguns filmes, principalmente Batman Begins, pra mim, problema em construir algumas cenas de ação,
Mas aí a gente olha a origem e, cara, não tem o que reclamar, não tem o que apontar, sabe? Porra, ótima sequência de ação. Até porque o cara... Até por isso, cara, eu acho elas muito originais, sabe? São são umas coisas... Por exemplo, aquela cena de ação, eles num lugar que normalmente, né, é normal, e eles estão com falta de gravidade. O Joseph Gordon-Levitt lutando, praticamente flutuando, levitando ali. Aquilo ali, você não se perde, você não perde o eixo de onde está o cara, você sabe, você coloca todo mundo direitinho ali. Eu acho, sei lá, eu ouvi uma galera já falando desse problema nesse filme, inclusive, mas acho que cobrar isso dele nesse filme é um absurdo, sabe? Eu quero comentar sobre os efeitos práticos dessa sequência, mas tinha alguma outra coisa também que eu queria comentar, que eu não tô lembrando agora. Mas enfim, uma das cenas, assim, que mais... Talvez a cena que mais me arrepie nesse filme é o primeiro momento que a gravidade começa a ficar instável ali no corredor do hotel, e o Joseph Gordon-Levitt começa a correr e ele vai virando e começa a parede. Nossa, eu achei aquela cena incrível demais. E aqui é um momento pra gente apreciar o uso de efeitos práticos que a gente tanto adora, porque essa cena foi feita toda prática. Isso aí. Pra quem não sabe, o Nolan, ele construiu, quer dizer, o Nolan, né, as pessoas que trabalharam no filme, eles construíram um puta set daquele corredor, e o set mesmo se movimentava, rodava. Então, conforme os personagens andavam, corriam, o set ia rodando, ia girando. E aí a câmera vai girando, sincronizado, para parecer, né, que tá acontecendo aquele efeito. E aí você vê a diferença, né? Efeito prático é tudo. Efeito prático é vida. Nossa, sensacional, cara. Aquilo é sensacional. E o filme também... Depois de assistir... Depois de assistir? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Isso, eu tava pensando em como ele consegue tem uma contradição, né? Uma personagem que a gente olha à primeira vista, é um personagem frágil, porém quando a Maul aparece, a gente treme na base, né, cara? Como é que ele bota imagens tenras e sensíveis como terror, sabe? Quando o Cobb vê os filhos, é sinal de que deu merda, sabe? E ele transforma essas imagens sensíveis e que em outro aspecto qualquer seriam imagens de acolhimento mesmo. Em Inception são imagens de que tá dando alguma coisa errada, sabe? Tá acontecendo algum problema ali grave. Isso é genial, cara. É uma brincadeira com... Tá me ouvindo? Caiu? Só não peguei esse último pedacinho seu, tava falando uma coisa de paradoxo, mas... Tá me ouvindo? Mas essa construção da relação do Cobb com as memórias dele, né, e com o passado dele, que vai se revelando aos pouquinhos, é um baita trabalho de composição, claro, da Marion Cotillard e de todo mundo que está envolvido, mas também da montagem do Lee Smith, né, que teve um baita esforço, um baita trabalho nesse filme para criar essa lógica toda. E aí eu queria jogar um fun fact aí pra você ficar olhando pro teto sem conseguir dormir essa noite. Temos fun fact, né? Filmes com Brian também? Temos um fun fact que vai deixar todo mundo triste. Mas eu quero que vocês ouçam isso. O Lee Smith, que é esse montador comum aí, que já colaborou várias vezes com o Nolan, ele venceu melhor montagem por Dunkirk, que é justamente a montagem que a gente fala que é um dos principais problemas do filme, e nem sequer concorreu à montagem de Inception. Isso é surreal pra minha cabeça, cara. Isso é surreal. Isso não entra na minha cabeça nunca. Nunca vai entrar. A academia é muito louca. Eu acho...
Muito. Eu vejo Dunkirk, eu acho que se a montagem não fosse tão cagada, o filme seria melhor. Sabe? Eu acho a cagada que é aquela montagem, entendeu? Inclusive de aspecto de dia, de noite, sabe? O negócio é uma bagunça, porra. E Inception é tudo tão amarradinho, tão bem feito. Porra, academia, puta que pariu. Não dá pra entender, não. É incrível, né? Esse filme ele venceu, eu anotei aqui as coisas que ele concorreu e venceu. Ele venceu efeitos visuais, assim, embora ele tenha aquele peso para algumas cenas de efeitos práticos, né? Ele chegou a vencer o Oscar de melhores efeitos visuais, que também é muito merecido, né? Baita trabalho de efeitos visuais. Porque tem imagens ali que são eternas, assim, entram pro imaginário do icônicas. Cinema, pro imaginário popular do cinema, sabe? Tu vê aquele momento ali que... Tem imagens... Aquele momento ali que o Cobb, que eles estão naquele café, né, o Cobb e a Ariadne, e aí ele fala sobre você nunca lembrar como começou o seu sonho, né, você geralmente está inserido no meio dele, e o Nolan poderia ter só parado ali, mas aí ele faz todo aquele espetáculo visual do sonho sendo explodido e desconstruído conforme a Ariadne do sonho desintegrando. Isso. E aquilo ali ficou icônico, né? Ficou pra sempre aquela imagem. Não, ficou lindo, lindo, lindo. E o filme é cheio disso, sabe? Cheio de imagens que quando você vai fazer um compilado de alguma coisa de cinema, que sempre tem, até no Oscar mesmo, entre premiações tem um clipe de cinema e tal. Tem diversas imagens ali que saem direto pra lá, sabe? Entram pro imaginário popular de cinema rápido, instantaneamente, assim. E não é só praia isso, não. do Limbo, né? Ficou famosa. Isso. Esse lance da Ariadne, ela dobrando a rua. Dobrando a rua, cidade lá, né? Isso. Totalmente icônico. Te perguntar. Não existe uma resposta definitiva. Eu acho que cabe muito a interpretação do espectador sobre o final. Mas, pra você, o Totem parou ou não parou? Cara, eu sempre tive... Eu, quando assisti 10 anos atrás, é bom que você perguntou agora, que a gente tem tempo pra falar sobre isso. Eu, quando assisti a primeira vez, eu achei que o Totem parou. Por quê? Por uma coisa que eu e a Paula, a gente até falou hoje. Quando a Amal ela roda o Totem no limbo, o Totem roda só. Quando o Cobb roda e o filme termina, o Totem tá bambeando pra parar. E eu me baseava só nisso pra, na minha cabeça, ele ter parado. Porém, eu assistindo ontem, eu fico com a ideia dele não ter parado. Eu fico, não fico. Não bato o martelo nem pra mim, não quero... Porque não é assim, eu não tenho a pretensão de falar assim, caiu. Primeiro que eu acho que pra arte não tem essa porra, sabe? Cada um meio que dependendo da época da vida, pra você vai parar e pra mim não, o Totem. Mas eu ontem fiquei intrigado, assim, com os meninos não terem crescido, sabe? Com os filhos do Cobb. Eu fiquei intrigado com uma coisa também, que quando a Mal tá falando pra ele, você sabe qual é a verdade? Você não sabe. Você acredita que a sua verdade é a verdade. E quando ela tá falando isso, ela chama os meninos. E os meninos viram. O Cobb desvia o olhar. Ele não olha, né? Então, ali eu fiquei assim, ele não vê o rosto das crianças antes porque ele não quer. Porque as crianças viram. Elas olham pra ele. E ele não olha de volta. E aí, lá na frente, quando eu vejo as crianças ainda pequenas e tal, e aquele final dele indo buscar oh meu Deus,
Ele volta pro limbo pra buscar o... Saito. Isso, o Ken Watanabe. Isso. E aí, aqui bruscamente eles acordam no avião. A gente sabe que o Saito pegou a arma ali, né? Pegou a arma. Né? E aí tem um corte e eles acordam no avião. A minha tendência hoje, mas é a de hoje, sei nem que dia é hoje, dia 30, é de que não parou, sabe? É de que ele foi para uma outra realidade ali, de camada de sonho, assim. Entendeu? Então você acha que eles não se mataram? Não se mataram ali na praia? Eu acho que não. Mas é hoje, entendi. Tá? A tendência é mudar. Porque, e é engraçado, isso vale a pena falar, que se você achou que o Totem continuou rodando, ou você achou que o Totem parou, você tá certo nas duas. Você entendeu o filme da mesma forma, entendeu? Não tem não tá escrito no final da última folha a resposta, sabe? Isso é o melhor de tudo. E você acha que é? Então, eu acho... Quer dizer, eu gosto de pensar que o Totem parou, sim. Tem esse indício forte aí que você comentou, que é a oscilação do Totem. O Totem claramente oscila na última cena, não tem como negar. Enquanto que no limbo lá, enquanto pertencia a Mal, aquele Totem, ele rodava perfeitamente. Tem o lance da aliança, que não aparece nas cenas reais, né? Embora não dê pra ver se tá de aliança na última cena, em que fica tudo bem, dá tudo certo. Tem essa separação e tal. Mas, assim, é o que você falou, não tem uma resposta perfeitamente, não tem uma resposta correta acima da outra, mas o que você prefere tirar disso. O que me encanta nisso tudo é como o Nolan faz de tudo pra bugar a tua cabeça, assim, porque é tudo que você comentou ali. Por um lado, tem esses indícios de que ele conseguiu sair do limbo e ficou tudo bem. Por outro, as crianças estão iguais, estão praticamente com a mesma roupa, na mesma posição, no mesmo ângulo. Então, fica extremamente dúbio, né, se aquilo é realmente real. Por outro lado, você não sabe quanto tempo realmente se passou aí desde que ele está fugindo. E aí de um lado tem essa organização que está perseguindo o Cobb aí, que parece realmente um sonho. Tem a famosa cena da parede que vai se fechando e ele fica preso igual um sonho. Então, igual um sonho. O Nolan ele faz várias coisas para te fazer duvidar o tempo todo se aquilo é real ou não. E realmente fica a seu critério, né? Fica a seu critério. É tudo muito conveniente e feliz e certinho no final. Então... Acordar daquele jeito, né? Dá tudo super certo. A Mal, ela fala assim... a Mal, ela vira pra ele e fala... mas vamos continuar. Ela fala, então é normal isso? Você sendo perseguido por corporações pelo mundo? Tipo assim, como se fosse uma coisa grandiosa demais que eles viviam, sabe? Então é normal, você pode viver o mundo sendo perseguido por grandes corporações e faz um sentido quando ela fala isso. Ela sabe mais dele do que a gente, sabe? Então ontem eu peguei mais indícios pra achar que que a porra do Totem continuou rodando e rodando do que o contrário, sabe? Até porque o Totem oscila quando ele sai de perto, sabe? Do Totem. Ele não para olhar o que tá acontecendo com o Totem, sabe? Normalmente ele roda o Totem e fica ali parado pra ver qual é. Dessa vez ele roda o Totem e sai. E vai ver as crianças. Sabe? Você distrai. Tudo isso me levou mais a... Isso.
Tudo isso me levou mais a crer hoje de que ele tá lá no avião. Tudo isso me levou a crer mais que ele ficou no avião lá, babando lá, em algum lugar, sabe? No limbo. Assim. Entendi. Realmente é uma coisa eterna, assim, tem fortes indícios para os dois pontos. Eu só acho lindo e brilhante como o Nolan ele criou isso, né? Tanto detalhe e tanta ambiguidade, e acabou criando, porra, pra mim, um dos finais mais icônicos aí dos últimos 20 anos, pelo menos, né? Com aquele totem girando, que foi icônico. Sim. Paulinha tá comentando totem, aí. O totem pra... Tá comentando? Comentou, mas a Ellen Page que disse que ele não ia sucumbir. A personagem, a Ariadne, né, a personagem da Ellen Page, ela acredita no final, fielmente, que o DiCaprio, o Cobb, ele vai resgatar os Title, que é o Watanabe, e vai voltar pro mundo real. Mas tem toda aquela sequência final ali que mostra pros dois lados a possibilidade. Tá me vendo, Bruno? Cara, muito picotado, o áudio muito picotado. A gente vai ter que tá com delay. chamar os universitários para consertar isso. Complicado. A questão do totem, você acha que aquele final do totem se equipara ao final da Ilha do Medo com aquela torre? Então. E a gente ainda tem isso, né? Os dois têm finais ambíguos e icônicos. Ainda tem isso na comparação de Ilha do Medo com Inception. Pô, eu também... É o final, né? Como a gente não vou dar spoiler de Ilha do Medo, porque, né, ninguém tava preparado aqui pra... É sacanagem já. Mas, pô, eu amo o final de Ilha do Medo, ele também... Quer dizer, Ilha do Medo, ele, na verdade, não tem um final ambíguo, assim, ele deixa bem claro o que aconteceu. Mas existe ali uma... ele deixa mais claro. Mas existe ali a decisão do personagem, né? Qual realidade ele vai tomar pra vida dele. Isso é bem bacana. E te falar, cara, eu comentei semana passada sobre os nomes dos personagens em The Prestige terem uma brincadeira poética ali com a história, que é o Alfred Borden e Robert Angier formarem a palavra Abra. E nesse filme também tem uma brincadeira com o nome, os nomes dos personagens, mas eu quero comentar sobre a personagem Ariadne, que esse nome vem da mitologia grega e é a história de uma personagem que realmente mostrou o caminho para fora do labirinto para Teseus. E eu acho muito poético, né, que o Nolan tem usado esse nome para a personagem que é arquiteta, que vai realmente mostrar o caminho para os personagens. Pô, ótimo. O Nolan gosta de botar essas pistas, né, no filme, nos filmes dele, assim. Sim. Eu amo essa brincadeira com nomes em personagens. Agora, quando eu pulo mitologia. Sim. Tava pensando aqui, a gente tinha falado de spoiler no começo. Esse filme é até difícil dar spoiler, sabe? Você pode dar spoiler assim, do final. Mas assim, o filme é tão intrincado, as coisas se misturam tanto, que fica difícil você expor só um spoilerzinho, assim, safado qualquer. Tipo, o que você vai falar? É verdade. No final tem um totem, tá? Mas o que acontece? Não sei, você tem que ver pra saber, sabe? Não é tão simples assim você pegar e dar um spoiler, sabe? É verdade. O filme vai além disso, sabe? A Inception é meio que blindado de spoilers, porque não tem realmente o que spoiler, né? Não tem o que estragar ali, porque é muito da sua interpretação. Pode falar. Muito difícil. Pra isso o filme é complicado. É complicado, não é confuso. Verdade. Isso é diferente. É verdade. Né? E a gente recomenda muito também. Benza a Deus. Queria comentar também que eu acho legal que
esse filme, o nosso herói, o Cobb, ele tem realmente algo em jogo ali. O personagem, ele tem algo a perder, né? Então, eu acho muito legal a ideia de que a história se passa numa viagem de 10 horas de avião e ao pousar o avião, o destino dele ali tá sentenciado a cumprir a missão dele ou não. Então, se der tudo certo... tem aquele tempo pra resolver. Isso. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Porque acontece muito hoje em dia. Acontece muito nos filmes medianos e tal. Às vezes, escritores esquecem de colocar algo em risco. Algo que os personagens precisam arriscar, sabe? Isso. E nesse filme o Cobb ele tem tudo em jogo, né? Se ele não conseguir plantar a ideia, fazer a inserção, vai pra casa. Motivação, isso. Exatamente. É isso, é motivação. Falta uma motivação. Eu acho crucial. Filme, uma motivação que você compre, sabe? Né? Isso. E, pô, esse filme ele é todo movido pela motivação do Cobb. Eu acho isso muito, muito bom. Bruno, sim. Inclusive ele coloca parceiros de missão em risco por conta dessa motivação. Oi. Não, a gente tá com baita de um delay sobre aqui. Que caminho. Tá. Pior que eu fiz o teste aqui que acho que tá rolando normal, não sei. Não sei, da metade da a gente nossa tem que ver agora que caminho. Você tem que falar agora, pô. Os dois falam ou ninguém fala porque tá com um delay muito grande. É por isso que. A gente tem que dar agora um caminho, o próximo caminho aí do. Então. Oi? Essa semana é você. Você pode escolher da gente falar sobre a trilogia do Batman, Dunkirk ou Following, né? Que são os únicos filmes que faltam. Eu acho que Following a gente pode. Eu acho que a gente pode dar uma pincelada em algum dia, assim. Entendeu? Agora, eu acho melhor a gente matar Dunkirk e aí entrar numa coisa mais elaborada sobre a trilogia do Batman. Eu acho que a gente pode matar. Não entendi qual que você escolheu. Dunkirk. Tá. Se livrar logo. Beleza. Também não é assim. Beleza. Semana que vem, então, a gente fala de Dunkirk. Já vou encerrando por aqui, porque tá cortando muito, tá com delay, o áudio tá cortando, tá difícil de seguir mais um pouco. Já vou encerrando aqui contigo, cara. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Mais um filmaço aí do Christopher Nolan. E semana que vem a gente fala de Dunkirk. Mais um. É isso. Dunkirk, semana que vem. Vamos rever. Terceira vez, velho. Ninguém merece. Beleza, então, cara. Valeu? Muito obrigado, valeu, cara. Falou e até semana que vem. Obrigado quem assistiu. Desculpa aí pelos problemas técnicos, mas não tá fácil. Eu tô tentando melhorar isso na medida do possível. Eu vou tentar melhorar todos os aspectos. Eu quero muito melhorar a qualidade de som, né? E esse lance da conexão, eu acho que é muito da minha internet aqui. E não sei, isso talvez demore mais um pouco. Mas tem dias que a transmissão ocorre muito bem, muito tranquilo, e tem dias que, como esse, que a gente começa a ter muita interferência. Vocês viram aí que na primeira metade da live estava tudo bem, eu estava ouvindo ele perfeitamente, e aí da segunda metade, não sei o que houve, mas a gente começou a ter muito problema. E aí fica ruim para conversar, né? Porque a gente fala, e aí os dois falam ao mesmo tempo por causa do delay, do atraso, e aí depois os dois ficam sem falar nada porque tá ouvindo o que o outro tá falando. Mas é isso aí, galera. Espero que, apesar desses problemas técnicos, vocês estejam gostando desse especial do Christopher Nolan. Já tá quase acabando aí, mais 3 semanas no máximo a gente mata. Decidimos que a gente vai falar sobre a trilogia do Batman numa pegada só, de uma vez só. Vamos tentar fazer essa direto no YouTube. Ainda tô ajeitando os aspectos técnicos, né? Como a gente vai fazer exatamente
essa cobertura da trilogia do Batman. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Terminando esse especial do Nolan, a gente vai falar sobre outras coisas. Nossa, cinema é quase infinitas possibilidades do que a gente pode trazer aqui e discutir, né? E falar sobre. E é sempre muito gostoso falar sobre cinema, falar sobre filmes, que é uma paixão nossa mesmo. E a gente adora falar sobre cinema. E eu tô muito feliz de trazer isso pro público, né? Trazer isso para fora, para compartilhar com todo mundo aí que se interessar. Então, até semana que vem. Continue aí nos acompanhando. Tem o canal também do YouTube. Eu sempre peço para quem não for inscrito ainda se inscrever para ajudar o canal a crescer. Tá na descrição aqui da bio do Instagram. E é isso. Sem mais delongas. Até semana que vem com o filme Dunkirk. E esse foi mais um episódio Filmes com Brian, do especial Christopher Nolan. Obrigado e até a próxima.